Olá, meu nome é Felipe e aqui falaremos sobre o tema captação de recursos para organizações e iniciativas sociais. A captação de recursos é um tema que gera muitas dúvidas para as organizações e iniciativas. As principais perguntas são: quais são as fontes de recursos no Brasil para elas? E como que elas podem acessá-las? Utilizaremos o tema captação de recursos para se referir a recursos financeiros, embora o tema pode ser um pouco mais abrangente, envolvendo recursos físicos e humanos. A captação de recursos é um tema estratégico para a organização social, pois ela permite que vocês realizem a missão da organização. Ela é complexa também, porque envolve várias áreas, desde comunicação, administrativo, financeiro, conselho, entre outras. A área de captação exige a dedicação de uma equipe ou de pelo menos uma pessoa que seja responsável somente por essa área. Ou seja, a área de captação precisa de investimento para que ela dê o devido retorno. Os administradores precisam entender que nós precisamos investir recursos para captar recursos. Além disso, para a captação ser estratégica, precisamos de um bom plano de captação, que envolve objetivos, metas, responsáveis pelas metas e todas as atividades que precisam ser realizadas. A diretoria executiva tem um papel muito importante no trabalho de captação. Em várias organizações é o presidente que é responsável pela captação de recursos. E mesmo que essa organização tenha um responsável por essa área, o presidente ainda continua tendo um papel muito importante nesse trabalho de captação. Dentro do plano de captação deve estar previsto a diversificação de fontes de recursos. Se a sua organização depende somente de uma fonte de recurso, ela pode ser muito prejudicada caso essa fonte seja retirada. Além de sustentabilidade financeira, a diversificação das fontes de recursos gera articulação para a organização de vocês, porque vocês precisam conversar com vários atores da sociedade, desde instituições sociais, empresas, governo e pessoas físicas. A pirâmide mostrada a seguir mostra o modelo ideal de financiamento, onde a instituição tem várias fontes de recursos. Os indivíduos na base da pirâmide representam o maior volume de recursos, e o governo, na ponta da pirâmide, representa o menor volume de recursos. Um dos principais desafios das organizações do terceiro setor no Brasil é que essa pirâmide encontra-se invertida, onde a principal fonte de recurso é o governo e a menor fonte de recurso são os indivíduos. Lembrando que não é obrigatório que a sua organização capte recursos com todas essas fontes. O que queremos dizer é que quanto maior diversificada a fonte de recursos da sua organização, maior é a sustentabilidade financeira de vocês. Portanto, com o objetivo de ajudá-los na diversificação das fontes de recursos, iremos apresentar todas as fontes disponíveis para as organizações do terceiro setor aqui no Brasil. Uma das formas de captar recursos através de empresa é que elas podem fornecer os bens que elas produzem. Por exemplo, uma Magazine pode fornecer um eletrodoméstico e a sua organização pode rifá-lo. Além disso, esses bens podem gerar economia para a sua organização, que em vez de investir recursos para comprar esse item, vocês podem gastá-lo com outras atividades. Por outro lado, algumas empresas fazem investimentos pontuais para ganharem visibilidade em algum evento ou projeto que a sua organização estiver promovendo. Porém, tome muito cuidado. É muito importante que a sua organização tenha independência quanto a esse financiador. Tem muitos financiadores que querem ditar como o projeto irá acontecer. Por exemplo, uma organização que trabalha com o meio ambiente não pode aceitar financiamento de uma empresa que polui o meio ambiente, a não ser que a empresa procurou a organização justamente para diminuir o seu impacto ambiental na sociedade. A captação de recursos através de governos pode ser feita de três diferentes formas: projetos incentivados através das leis de incentivo, emendas parlamentares e, por fim, os convênios, que agora com o novo marco regulatório são chamados de termo de colaboração e termo de fomento. É também possível realizar acordos de cooperação, onde não há transferência de recurso financeiro. Por exemplo, vocês podem fazer uma parceria com a prefeitura de vocês, onde ela pode ceder um funcionário da prefeitura para a sua organização.
Algumas organizações da sociedade civil também financiam alguns projetos, principalmente através de editais e parcerias. Um exemplo disso é a FAUME, que anualmente promove o prêmio Fundação André e Lúcia Maggi, que visa premiar organizações em 3 categorias: impacto social, boa prática de gestão e empreendedorismo social. Por fim, temos a última fonte de recurso, as pessoas físicas, que são muito importantes na sustentabilidade financeira das organizações. Há organizações que dependem somente da doação de pessoas físicas. E como o número de pessoas é muito elevado, ainda que uma pessoa pare de doar, isso vai interferir muito pouco na receita da organização. Além disso, uma organização social que capta recursos através de muitas pessoas físicas ganha legitimidade perante outras organizações e da sociedade civil como um todo. Entretanto, para conseguir captar recursos de uma dessas 4 fontes, é preciso estar preparado. A captação de recursos com pessoas físicas, por exemplo, requer que a organização tenha estrutura para conseguir administrar um grande volume de doações, principalmente com relação ao processamento dessas doações, o relacionamento com muitas pessoas e entre outros. Já a captação com empresas requer que a organização possa comunicar e dar visibilidade para a marca da empresa. Por fim, a captação com governos e com ASCs requer, por exemplo, que a organização faça monitoramento, avaliação e faça relatórios mostrando o impacto do projeto da organização. Para finalizar, queremos promover a reflexão sobre a sua organização. Iremos falar sobre os principais requisitos para uma organização captar recursos. Veja quais vocês já possuem e quais vocês precisam desenvolver. Para captar recursos, uma organização precisa ter missão e visão muito clara, ter uma estrutura montada e adequada para receber doações, ter uma pessoa ou uma equipe dedicada exclusivamente para a área de captação, ter sustentabilidade financeira. É muito importante que a sua organização não espere ficar no vermelho para começar a pensar em captar recursos. Ser transparente com os doadores e com toda a sociedade civil sobre as receitas e despesas da sua organização. Ter uma comunicação efetiva com todos os doadores e, por fim, construir parcerias estratégicas. Por exemplo, se a sua organização tem como público-alvo idosos, sempre esteja presente em congressos e encontros que fale sobre esse público-alvo, ou então participe do Conselho Municipal do Idoso da sua cidade. Agora que a sua organização conhece os requisitos para captar recursos e quais são as 4 fontes de recursos presentes no Brasil, reúna sua equipe e bom trabalho!